Pedro, um menino de 12 anos que vive nas ruas de São Paulo com sua mãe doente, sobrevive vendendo balas no sinal. Em um dia particularmente difícil, sem ter comido há 2 dias, ele guarda seu último pão para levar a mãe internada no hospital público. No caminho, encontra Eduardo, um empresário bem-sucedido que acabou de perder tudo: empresa, família e esperança, e estava prestes a desistir da vida. O gesto inesperado do menino ao oferecer seu único alimento ao homem que parecia mais necessitado transforma completamente a perspectiva de ambos, iniciando uma jornada de redenção, amizade improvável e descoberta do verdadeiro significado da riqueza. Meu estômago doía tanto que eu mal conseguia me manter em pé no meio daquele trânsito infernal da Avenida Paulista. Eram quase 6 da tarde de uma terça-feira cinzenta e eu estava ali há mais de 8 horas, tentando vender os últimos pacotes de bala que restavam na minha caixa de papelão molhada pela chuva da madrugada. Pedro, esse é meu nome. Tenho 12 anos, mas todo mundo diz que meu rosto carrega uma idade que não deveria ter. Talvez seja verdade. Quando você passa fome por 2 dias seguidos e sua mãe está internada no Hospital das Clínicas, sem ninguém além de você no mundo, é difícil manter a inocência de criança. Bala, chiclete, só R$2, gritava entre os carros, mas minha voz estava fraca. As pessoas nem olhavam na minha direção. Algumas abaixavam os vidros elétricos quando me viam se aproximando, como se eu fosse transmitir alguma doença só de estar perto. Não era sempre assim. Até uns 3 meses atrás, eu tinha uma vida normal. Morava com minha mãe, a Conceição, em um quartinho alugado no Capão Redondo. Ela trabalhava como faxineira em 3 casas diferentes e sempre chegava em casa morta de cansada, mas com um sorriso no rosto e alguma comida quentinha para dividirmos. Pedro, meu filho, ela sempre dizia enquanto penteava meu cabelo com os dedos. Não importa o quanto a vida seja difícil, nunca perca a bondade no seu coração. É a única coisa que realmente vale a pena neste mundo. Mas então a mãe começou a tossir. No início ela dizia que era só um resfriado, que logo passaria. A tosse foi piorando, virou febre. Depois ela começou a cuspir sangue. Quando finalmente conseguimos uma consulta no posto de saúde, já era tarde demais. Tuberculose em estado avançado. O dinheiro do aluguel foi todo para remédios que não funcionaram. Perdemos o quarto e eu passei a dormir no hospital, sentado na cadeira de plástico ao lado da cama dela, até que os seguranças me expulsaram. Menor não pode ficar aqui de noite, disseram. Foi assim que acabei na rua, mas todo dia eu voltava para ver a mãe. E todo dia ela perguntava se eu estava comendo direito. Eu sempre mentia e dizia que sim. Como explicar para uma mulher que está morrendo que o filho dela está passando fome? Naquele dia específico, estava especialmente difícil. Eu havia conseguido vender apenas 3 pacotes de bala desde a manhã. R$6. Era muito pouco. Precisava de pelo menos 15 para comprar os remédios que a mãe estava pedindo, aqueles que aliviavam a dor no peito dela. O sinal fechou e eu corri entre os carros, batendo nos vidros, implorando para que alguém comprasse alguma coisa. Nada. O sinal abriu, os carros passaram buzinando irritados e eu fiquei ali sozinho na calçada. Foi quando senti aquele cheiro incrível vindo de uma padaria na esquina, pão francês quentinho. Meu estômago rugiu tão alto que até um morador de rua que estava sentado na calçada olhou na minha direção e sorriu com pena. Entrei na padaria e fiquei alguns minutos só sentindo o cheiro, fingindo que estava decidindo o que comprar. O padeiro me olhava desconfiado. Vai levar alguma coisa ou não, menino? Contei as moedas no meu bolso. R$2,50. Dava para comprar 2 pãezinhos pequenos. Peguei apenas um e paguei. Guardei o outro R$1,50 no bolso. Talvez conseguisse juntar mais alguma coisa até o fim do dia. Saí da padaria segurando aquele pão como se fosse um tesouro. Estava quentinho nas minhas mãos frias. Por um momento, pensei em comer tudo ali mesmo de uma vez. Fazia tanto tempo que não comia algo quente. Mas então lembrei da mãe.
Ela também não estava comendo bem no hospital. A comida de lá era horrível. Ela sempre reclamava. Decidi guardar o pão para levar para ela. Estava caminhando em direção ao hospital quando vi uma cena que me chamou a atenção. Um homem, bem vestido, estava sentado em um banco na Praça da República. Não era um banco qualquer. Era daqueles bancos de madeira embaixo das árvores, onde os executivos às vezes almoçavam. Mas esse homem não estava almoçando. Ele estava chorando. Parei e observei de longe. Ele usava um terno caro, sapatos de couro que brilhavam mesmo com a luz fraca do fim de tarde e um relógio dourado no pulso. No chão, ao lado do banco, havia uma pasta de couro preta, aberta, com papéis espalhados. O que mais me chamou a atenção foi a expressão do rosto dele. Era a mesma expressão que eu via no espelho dos banheiros públicos, onde às vezes conseguia me lavar. Desespero completo. Fiquei ali parado, segurando meu pão sem saber o que fazer. Na rua, você aprende rápido a identificar as pessoas. Este homem não era perigoso. Era apenas alguém que estava sofrendo tanto quanto eu, só que de uma forma diferente. Me aproximei devagar. Ele nem percebeu minha presença no início. Estava muito perdido nos próprios pensamentos. Quando finalmente levantou a cabeça e me viu, seus olhos estavam vermelhos e inchados. "Desculpe incomodar, senhor", disse, com a voz ainda fraca da fome. "Mas o senhor está bem?" Ele me olhou de cima a baixo. Eu sabia como devia parecer. Roupas sujas, cabelo bagunçado, chinelos gastos, segurando uma caixa de balas quase vazia. "Estou bem, sim, menino", mentiu, tentando limpar as lágrimas rapidamente. "Pode ir embora." Mas eu não me movi. Havia algo naquele homem que me lembrava de mim mesmo. Talvez fosse o desespero nos olhos ou a forma como ele estava segurando os papéis com as mãos tremendo. "Senhor", disse, me aproximando mais um pouco, "eu sei que não te conheço, mas parece que o senhor está precisando mais de comida do que eu." Ele me olhou confuso. Foi então que estendi o pão quentinho na direção dele. "Posso te dar meu último pão?" O homem ficou me encarando por alguns segundos que pareceram eternos. Vi quando seus olhos se encheram de lágrimas novamente, mas dessa vez eram diferentes. Não eram lágrimas de desespero, eram lágrimas de surpresa, talvez até de gratidão. "Menino", começou a falar, mas a voz falhou. "Pode pegar, senhor. Eu sei o que é ter fome." Eduardo, depois descobri que esse era o nome dele, pegou o pão com as duas mãos, como se estivesse recebendo algo sagrado. E talvez estivesse. Você tem certeza?" perguntou, observando meu rosto magro e minhas roupas velhas. "Tenho, sim. Minha mãe sempre disse que quando a gente ajuda alguém, de alguma forma a ajuda volta pra gente." Não foi nesse momento que Eduardo começou a chorar de verdade. Não era mais um choro silencioso. Era um choro alto, desesperado, como se anos de dor estivessem saindo do peito dele de uma vez só. Sentei no banco ao lado dele, meio sem saber o que fazer. Na rua, você aprende que às vezes a melhor coisa é só ficar perto, mesmo sem falar nada. "Desculpa", disse ele entre os soluços. "É que faz 3 dias que eu não como nada. E fazia tanto tempo que alguém não demonstrava bondade comigo. 3 dias sem comer?" Eu pensei que estava mal com 2 dias, mas 3. "Por que o senhor não compra comida?" perguntei, apontando para a roupa cara dele. Eduardo deu uma risada amarga e mostrou os papéis espalhados. "Esta roupa e este relógio são as únicas coisas que me restaram. Tudo isto aqui", disse apontando para os documentos. "São cartas de cobrança, processos judiciais, avisos de despejo. Perdi tudo, menino. A empresa, a casa, a família. Até meu cartão de crédito foi cancelado ontem." Olhei para os papéis sem entender muita coisa, mas conseguia ver números grandes e carimbos vermelhos de vencido em vários lugares. "E o senhor não tem família? Não tem ninguém?" Minha esposa me deixou quando descobriu as dívidas. Levou nossa filha e disse que nunca mais queria me ver. Meus pais morreram há alguns anos, não tenho irmãos. Estou completamente sozinho. Naquele momento, senti uma conexão estranha com aquele homem.
Éramos completamente diferentes. Ele rico e eu pobre. Ele adulto e eu criança. Ele branco e eu pardo. Mas estávamos exatamente na mesma situação, sozinhos no mundo, sem ter para onde ir, sem saber como seria o próximo dia. O senhor quer vir comigo visitar minha mãe no hospital? Perguntei sem pensar muito. Ela sempre diz que conversar com gente nova faz bem para a alma. Eduardo parou de chorar e me olhou com uma expressão que não consegui identificar. Sua mãe? Você não devia estar na escola a esta hora? Minha mãe está internada no Hospital das Clínicas e eu não estou indo na escola faz uns 2 meses, desde que a gente perdeu casa. Foi a vez dele ficar em silêncio, absorvendo a informação. E você ofereceu seu último pão para mim, sabendo que sua mãe também está precisando? É que o senhor parecia estar precisando mais. Eduardo segurou minha mão. Estava gelada e tremia um pouco. Como você se chama? Pedro. Pedro, eu sou Eduardo. E você acabou de me salvar a vida. Não entendi direito o que ele quis dizer com isso, mas alguma coisa no jeito que ele falou fez meu coração acelerar. O senhor vai ficar bem? Perguntei. Eduardo olhou para o pão nas mãos dele, depois para mim, depois para os papéis no chão. Sabe de uma coisa, Pedro? Pela primeira vez em meses, eu acho que sim. Eduardo mordeu o pão devagar, como se cada pedacinho fosse precioso. Observei o rosto dele se transformar. Havia uma mistura de alívio e vergonha estampada ali. Um homem adulto, claramente de classe alta, recebendo comida das mãos de uma criança de rua. Pedro, disse ele após engolir o primeiro pedaço. Posso te fazer uma pergunta? Pode. Por que você fez isso? Quer dizer, você claramente precisa mais desta comida do que eu. Pensei na resposta por alguns segundos. Não era uma pergunta fácil. Sabe, senhor Eduardo, quando você mora na rua, você aprende a ver coisas que outras pessoas não veem. E eu vi nos seus olhos a mesma coisa que eu vejo no espelho. Alguém que perdeu a esperança. Ele parou de mastigar e me olhou fixamente. Tim. Minha mãe sempre dizia que quando a gente está no fundo do poço, a única coisa que pode nos salvar é a bondade de outra pessoa. E que a gente só pode ser salvo se também souber salvar os outros. Sua mãe parece ser uma mulher muito sábia. É sim, ela está muito doente agora, mas continua sendo a pessoa mais boa que eu conheço. Eduardo terminou de comer o pão em silêncio. Vi que ele estava absorvendo cada palavra que eu disse. Depois, começou a juntar os papéis espalhados no chão. Pedro, você disse que ia visitar sua mãe no hospital. Posso ir com você? Pode sim, mas o senhor tem que prometer uma coisa. O quê? Não pode falar para ela que eu tô dormindo na rua. Ela não sabe. Eu sempre invento que tô ficando na casa de algum amigo. Eduardo assentiu seriamente. Prometo. Caminhamos juntos pelas ruas de São Paulo. Era estranho. Eu, um menino sujo e maltrapilho, ao lado de um homem de terno caríssimo. As pessoas olhavam curiosas, algumas com desaprovação, como se Eduardo estivesse fazendo algo errado ao andar comigo. Senhor Eduardo, perguntei enquanto esperávamos o sinal abrir na esquina da Consolação. Posso perguntar o que aconteceu com o senhor? Ele suspirou fundo. Eu tinha uma empresa de construção civil. Construíamos prédios comerciais, edifícios residenciais. Era um negócio que meu pai começou e que eu herdei há 15 anos. Paramos em frente a uma vitrine de loja e Eduardo apontou para um prédio moderno do outro lado da rua. Vê aquele edifício ali? Eu construí ele, e aquele outro mais adiante também. Olhei impressionado. Eram prédios enormes, bonitos, com muito vidro e aço. O senhor deve ser muito rico então. Era, corrigiu ele. O problema é que eu comecei a fazer negócios com pessoas erradas, políticos corruptos, empresários desonestos. Achava que estava sendo esperto, mas na verdade estava cavando minha própria cova. Continuamos andando e Eduardo foi me contando sua história. Ele falava devagar, como se estivesse revivendo cada momento doloroso. Há 2 anos começaram as investigações da Polícia Federal. Operação Concreto Sujo chamaram. Descobriram um esquema de superfaturamento de obras públicas. Eu não era o líder, mas estava envolvido até o pescoço.
O senhor foi preso? Não, mas deveria ter sido. Consegui um bom advogado, delação premiada, essas coisas. Mas o preço foi alto. Tive que devolver tudo que ganhei ilegalmente. Casa, carros, aplicações, conta no banco, tudo. Parei de andar e olhei para ele. Mas o senhor fez a coisa certa, né? Contou a verdade. Eduardo me olhou surpreso, como se essa perspectiva nunca tivesse passado pela cabeça dele. Eu nunca pensei nisso dessa forma. Minha mãe sempre diz que quando a gente erra, tem que assumir e tentar consertar, mesmo que seja difícil. E sua esposa, ela não entendeu? O rosto de Eduardo se fechou. Marina, ela disse que se casou comigo pelo que eu era, não pelo que eu me tornei. Quando soube que íamos perder tudo, que eu ia ter que trabalhar como empregado em alguma empresa, que a Letícia ia ter que sair da escola particular. Letícia é sua filha? É, tem 8 anos. É a coisa mais importante da minha vida, ou era. A voz dele falhou. O senhor ainda pode ver ela. Não posso. Marina conseguiu uma medida protetiva contra mim. Disse que eu era perigoso, que estava deprimido demais. E talvez ela estivesse certa. Chegamos na entrada do Hospital das Clínicas. Era um prédio enorme, cheio de gente entrando e saindo. O cheiro de desinfetante e medicamentos tomava conta do ar. Pedro, antes de entrarmos, eu preciso te dizer uma coisa. Parei e o olhei. Quando você me ofereceu aquele pão hoje, eu estava planejando pular da ponte do viaduto do chá. Senti meu estômago gelar. O senhor ia se matar? Ia. Achava que não tinha mais razão para viver. Sem família, sem dinheiro, sem perspectiva. Estava só esperando escurecer para ter certeza de que ninguém me veria. Eduardo se ajoelhou na minha frente, ficando da minha altura. Mas aí apareceu um menino de 12 anos que não tem nada, que está passando fome, que tem a mãe morrendo no hospital e mesmo assim teve compaixão de um estranho. Você me mostrou que ainda existe bondade no mundo, Pedro. E se existe bondade, talvez ainda exista esperança. Não soube o que responder. Nunca imaginei que uma coisa tão simples como dar um pão pudesse ter tanto significado. Vamos ver sua mãe? Disse ele se levantando. Subimos até o 5º andar, ala de pneumologia. O hospital estava lotado como sempre. Corredores cheios de macas, gente esperando atendimento, familiares preocupados andando de um lado para o outro. Mãe, chamei baixinho ao me aproximar do leito número 47. Conceição estava deitada, ligada a alguns aparelhos que faziam barulhos estranhos. Ela estava muito mais magra do que na semana passada e sua pele tinha uma cor meio amarelada, mas quando me viu, seus olhos brilharam. Pedro, meu amor, que saudade! Me debrucei sobre a cama e ela me abraçou. Senti como ela estava frágil, como se pudesse se quebrar com qualquer movimento brusco. Mãe, trouxe um amigo para conhecer a senhora. Este é o senhor Eduardo. Eduardo se aproximou respeitosamente. Muito prazer, dona Conceição. Pedro me falou muito da senhora. Minha mãe olhou para Eduardo, depois para mim, depois para Eduardo novamente. Vi quando ela percebeu o contraste entre nossas aparências. Eu claramente vivendo na rua e ele bem vestido. Prazer, senhor Eduardo. O senhor é pai de algum amigo do Pedro? Não, dona. Na verdade, nos conhecemos hoje. Seu filho, ele me ajudou quando eu mais precisava. Ah, disse ela, sorrindo orgulhosa. Esse menino tem coração de ouro. Sempre foi assim, desde pequeno. Incapaz de ver alguém sofrendo sem tentar ajudar. Eduardo puxou uma cadeira e sentou ao lado da cama. A senhora criou um filho muito especial, dona Conceição. Criei como pude. Sempre trabalhei muito. Não tive tempo de dar para ele as coisas materiais que ele merecia, mas tentei ensinar valores. Honestidade, bondade, respeito. E conseguiu, disse Eduardo. Pedro me ensinou mais sobre a vida em uma tarde do que eu aprendi em 42 anos. Minha mãe me olhou curiosa. O que você fez, Pedro? Nada demais, mãe. Só dividi meu lanche com o senhor Eduardo. Dividiu seu lanche? Ela perguntou e viu uma preocupação passar pelo rosto dela.
Você está se alimentando direito, meu filho. Onde você está ficando mesmo? Mentir para ela estava ficando cada vez mais difícil. Tô sim, mãe. Tô ficando na casa do Jorge. Inventei rapidamente. Eduardo percebeu minha dificuldade e mudou de assunto. Dona Conceição, posso perguntar como a senhora está se sentindo? Ah, alguns dias são melhores que outros. Hoje está sendo um dia bom porque meu menino veio me visitar e trouxe uma companhia agradável. Conversamos por quase 1 hora. Eduardo fez várias perguntas sobre a vida da minha mãe, sobre como ela me criou sozinha, sobre os trabalhos que ela teve, e ela, por sua vez, perguntou sobre a vida dele. Eduardo foi honesto. Contou que estava passando por dificuldades financeiras, que havia perdido o emprego, que estava tentando recomeçar a vida. Não mentiu, mas também não contou os detalhes mais pesados. Sabe, senhor Eduardo, disse minha mãe em certo momento, às vezes a vida nos derruba para nos ensinar a valorizar o que realmente importa. Eu sempre fui pobre, mas nunca me faltou o amor do meu filho, e isso vale mais que qualquer riqueza. A senhora tem razão, concordou Eduardo. Eu levei muito tempo para entender isso. Quando começou a escurecer, as enfermeiras avisaram que o horário de visita estava acabando. Me despedi da minha mãe com um beijo na testa. Pedro, ela segurou minha mão. Tome cuidado, meu amor. E obrigada por trazer o senhor Eduardo. Faz bem receber visitas. Eu que agradeço, dona Conceição, disse Eduardo. Foi um prazer conhecê-la. Saímos do hospital juntos. Do lado de fora, Eduardo parou e me olhou seriamente. Pedro, eu preciso te falar uma verdade. Que verdade? Eu sei que você não está ficando na casa de nenhum amigo. E sei que você está passando fome há dias. Senti meu rosto esquentar de vergonha. Como o senhor sabe? Porque eu reconheço o desespero quando vejo. É o mesmo que eu sinto. A diferença é que você, mesmo desesperado, ainda consegue ser generoso. Isso é uma coisa muito rara, Pedro. Se você chegou até aqui nessa história e também já passou por momentos difíceis na vida, me conte de qual cidade do Brasil você está me acompanhando. Sua presença aqui significa muito para mim. O que o senhor quer dizer? Quero dizer que tenho uma proposta para você. Eduardo respirou fundo antes de continuar falando. Estávamos parados na calçada em frente ao hospital, com o movimento noturno de São Paulo passando ao nosso redor. Carros buzinando, pessoas correndo para pegar o último ônibus, vendedores ambulantes gritando seus produtos. Mas naquele momento, só conseguia ouvir as palavras dele. Pedro, eu tenho uma proposta para você, mas preciso que me escute até o final antes de responder qualquer coisa. Assenti com a cabeça, curioso e um pouco nervoso. Eu ainda tenho algumas coisas de valor que posso vender. Este relógio, por exemplo, disse, mostrando o relógio dourado no pulso. Vale uns R$3.000. E tenho alguns contatos que ainda me devem favores. Tá, mas o que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver. Olha, eu perdi muita coisa na vida. Dinheiro, casa, família. Mas ainda tenho uma coisa que ninguém pode me tirar. Conhecimento. Eu sei como funciona o mundo dos negócios. Conheço pessoas. Sei como fazer dinheiro honestamente. Eduardo começou a andar devagar e eu o acompanhei. O que estou propondo é uma parceria. Eu te ensino tudo o que sei sobre vendas, sobre como conversar com as pessoas, como identificar oportunidades. E você me ensina sobre honestidade, sobre bondade genuína, sobre não desistir mesmo quando tudo parece perdido. Mas, senhor Eduardo, eu não entendo nada de negócios. E eu não entendia nada sobre ser humano de verdade até conhecer você hoje. Vamos aprender um com o outro. Paramos em frente a uma lanchonete pequena. O cheiro de hambúrguer e batata frita fez meu estômago roncar alto. Primeiro vamos comer alguma coisa, disse Eduardo. Não consigo pensar direito com fome. Entramos na lanchonete. Era simples, mas limpa. Algumas mesas de fórmica vermelha, cadeiras de plástico, um balcão com alguns salgados na estufa. 2 hambúrgueres completos. 2 batatas fritas e 2 refrigerantes, pediu Eduardo para o atendente. Senhor Eduardo, eu não tenho dinheiro para pagar.
A comida é por minha conta. Considere um investimento na nossa parceria. Enquanto esperávamos o pedido ficar pronto, Eduardo continuou explicando sua ideia. Vê aquela caixa de balas que você carrega? Você ganha quanto por dia vendendo isso? Nos dias bons, uns R$ 15. Nos dias ruins, 5 ou 6. E você compra as balas onde? Num depósito no Brás. Pago R$ 1,20 o pacote. Vendo por R$ 2. Eduardo fez algumas contas mentalmente. Margem de lucro de 66%. Não é ruim, mas podemos melhorar muito isso. Como? Primeiro, mudando o produto. Balas todo mundo vende. Precisamos de algo diferente, que as pessoas realmente precisem e que não encontrem facilmente. O lanche chegou e comemos em silêncio por alguns minutos. Não conseguia acreditar no sabor daquela comida. Fazia tanto tempo que não comia algo tão gostoso e quentinho. Senhor Eduardo, posso fazer uma pergunta? Claro. Por que o senhor quer me ajudar? Quer dizer, o senhor nem me conhece direito. Eduardo parou de mastigar e me olhou seriamente. Pedro, hoje você me salvou de duas formas. Primeiro, literalmente me salvou da fome. Segundo, me salvou do desespero. Você me mostrou que ainda existe bondade no mundo, e isso me deu forças para continuar lutando. Ele tomou um gole do refrigerante antes de continuar. Mas além disso, eu preciso de você tanto quanto você precisa de mim. Eu perdi tudo porque me tornei uma pessoa egoísta, desonesta, que só pensava em dinheiro. Se eu quero recomeçar minha vida, preciso aprender a ser uma pessoa melhor. E você pode me ensinar isso. Eu não sei se sou a pessoa certa para ensinar qualquer coisa, Sr. Eduardo. Você é exatamente a pessoa certa. Sabe por quê? Porque você tem algo que eu perdi há muito tempo, um coração puro. E terminamos de comer e Eduardo pagou a conta. Saímos da lanchonete e ele olhou o relógio. São 8h30 da noite. Onde você costuma dormir? A pergunta me pegou desprevenido. Eu tinha vergonha de contar. Tenho uma marquise de uma loja fechada na Rua Augusta. Quando não chove, consigo dormir lá. E quando chove, fico acordado embaixo de algum viaduto. Eduardo balançou a cabeça, claramente incomodado. Isso não pode continuar assim. Uma criança não pode viver na rua. Mas eu não tenho escolha. Não tenho dinheiro para pagar aluguel, não tenho parente, não tenho ninguém. Agora tem. Tem a mim. Eduardo parou de andar e me encarou. Pedro, eu vou te fazer uma proposta mais ousada. Que tal se a gente alugar um quartinho pequeno para dividir? Nada luxuoso. Só um lugar onde você possa tomar banho, dormir numa cama, guardar suas coisas. Mas o senhor não tem dinheiro? Eu vou vender este relógio amanhã. Com o dinheiro, posso pagar 3 meses de aluguel de alguma coisa simples. Nesses 3 meses, vamos trabalhar juntos para ganhar o suficiente para continuar pagando. A proposta parecia boa demais para ser verdade. Eu já tinha aprendido na rua que quando algo parece bom demais, geralmente tem alguma pegadinha. O que o senhor quer em troca? Honestidade, lealdade e que você me ajude a ser uma pessoa melhor. Pensei por alguns minutos. Por um lado, estava desesperado por um lugar para ficar, por segurança, por ter alguém que se importasse comigo. Por outro lado, mal conhecia aquele homem. E se ele tivesse segundas intenções? E se fosse perigoso? Senhor Eduardo, posso dormir na marquise hoje e dar uma resposta amanhã? Claro que pode, mas deixa eu te acompanhar até lá. Essas ruas são perigosas de noite para uma criança. Caminhamos até a Rua Augusta. A marquise que eu usava ficava em frente a uma loja de roupas que fechava às 6 da tarde. Não era o lugar mais confortável, mas era relativamente seguro. Pedro, disse Eduardo quando chegamos lá, independente da sua decisão sobre morarmos juntos, eu quero que você saiba que pode contar comigo. Se precisar de qualquer coisa, me procura. Ele tirou um papel do bolso e anotou um número. Este é meu celular. Ainda funciona porque está no plano pós-pago, mas provavelmente vão cortar em alguns dias. O senhor vai dormir onde hoje? Tem um albergue municipal na região central. Consegui uma vaga para esta noite. Eduardo me deu um abraço. Foi estranho, porque fazia muito tempo que alguém me abraçava daquela forma, com carinho de verdade. Obrigado, Pedro.
Obrigado por me salvar hoje. Obrigado por me dar esperança, Sr. Eduardo. Ele foi embora e eu fiquei ali sozinho na marquise, pensando em tudo o que havia acontecido naquele dia. Parecia surreal. Pela manhã, eu era apenas mais um menino de rua tentando sobreviver vendendo balas. E agora tinha alguém que se importava comigo, que queria me ajudar. Deitei no chão frio da marquise, usando minha caixa de papelão como travesseiro. O barulho do trânsito era constante, mas eu já estava acostumado. O que não conseguia era parar de pensar na proposta do Eduardo. Será que ele era confiável? Será que realmente queria me ajudar? Ou tinha algum interesse escondido? Na rua, você aprende a desconfiar de todo mundo, porque muita gente se aproveita da vulnerabilidade das crianças. Mas, por outro lado, havia algo diferente no Eduardo. A forma como ele olhou para minha mãe, com respeito e carinho genuíno. A forma como ele me tratou, não como um menino de rua que desperta pena, mas como uma pessoa que merece dignidade. E ele estava certo sobre uma coisa. Eu não podia continuar dormindo na rua. O inverno estava chegando e as noites estavam cada vez mais frias. Além disso, na rua você está sempre vulnerável. A violência, as drogas, a exploração. Pensei na minha mãe. O que ela diria sobre tudo isso? Ela sempre me ensinou a confiar nas pessoas, mas também a ser cuidadoso. Pedro, ela costumava dizer, nem todo mundo que oferece ajuda tem boas intenções, mas também não pode desconfiar de todo mundo, senão você perde a chance de receber ajuda verdadeira. Como saber a diferença? Talvez a resposta estivesse no que eu havia visto no Eduardo hoje. Quando ofereci o pão para ele, vi algo em seus olhos que reconheci. Gratidão verdadeira. Não era a gratidão calculista de quem quer se aproveitar. Era a gratidão pura de alguém que havia perdido a esperança e de repente a encontrou novamente. Além disso, ele podia ter simplesmente agradecido pelo pão e ido embora. Mas, em vez disso, quis conhecer minha história, quis conhecer minha mãe, quis me ajudar. Por volta da meia-noite tomei minha decisão e a aceitar a proposta do Eduardo. Não porque estava desesperado, embora estivesse, mas porque acreditei nele. Acreditei que, assim como eu havia salvado ele hoje, ele poderia me salvar também. Mas antes de dormir, fiz uma promessa para mim mesmo. Se Eduardo tentasse se aproveitar de mim de qualquer forma, eu sairia correndo. Eu já havia sobrevivido na rua por 2 meses, podia continuar sobrevivendo se necessário. Com essa decisão tomada, finalmente consegui relaxar e dormir. No dia seguinte, acordei com o barulho dos primeiros carros passando na rua. O sol ainda estava nascendo, mas a cidade já estava acordando. Me levantei, peguei minha caixa de balas e fui procurar um banheiro público para me lavar um pouco. Às 8 da manhã, liguei para Eduardo de um telefone público. Alô, senhor Eduardo? É o Pedro. Pedro, como você está? Conseguiu dormir? Consegui sim, e tomei minha decisão. Ah, é? E qual foi? Aceito sua proposta. Vamos ser parceiros. Do outro lado da linha, ouvi Eduardo suspirar aliviado. Pedro, você não sabe como estou feliz de ouvir isso. Onde você está? Vamos começar nossa nova vida hoje mesmo. Se essa história está tocando seu coração assim como tocou o meu, me conte de qual parte do Brasil você está assistindo. Adoro saber que pessoas de diferentes lugares se conectam com essas experiências humanas. Encontrei Eduardo na frente de uma casa lotérica na Avenida Paulista. Ele estava com a mesma roupa do dia anterior, mas havia algo diferente nele. Parecia mais determinado, com os ombros eretos e um brilho nos olhos que não estava lá ontem. Pedro! Acenou quando me viu se aproximando. Pronto para começar nossa sociedade? Pronto! Respondi, ainda meio inseguro, mas decidido. Primeira parada, vender este relógio. Conheço um cara que tem uma joalheria aqui perto. É honesto e paga preço justo. Nós caminhamos pela Rua Augusta até uma pequena joalheria com uma placa discreta na porta. Compra e venda de joias, David Goldberg. Eduardo empurrou a porta e um sininho anunciou nossa entrada. Eduardo! Disse um homem baixinho, de cabelos grisalhos e óculos grossos. Que surpresa! Fazia tempo que não te via. Oi, David.
preciso vender uma peça. Eduardo tirou o relógio do pulso e colocou sobre o balcão. David pegou uma lupa e examinou cuidadosamente. Rolex Submariner, ouro 18K. Está em excelente estado, murmurou David enquanto analisava. Posso pagar R$ 4.500. Fechado, disse Eduardo sem hesitar. Davi preparou o dinheiro enquanto Eduardo assinava alguns papéis. Observei tudo em silêncio, impressionado com a quantia. R$ 4.500. Era mais dinheiro do que eu havia visto junto na vida. David, este é Pedro, meu novo sócio, apresentou Eduardo. David me olhou de cima a baixo, claramente confuso com a diferença entre nossas aparências, mas cumprimentou educadamente. Prazer, Pedro. Saímos da joalheria e Eduardo guardou o dinheiro no bolso interno do paletó. Agora vamos procurar um lugar para morar. Conheço uma região que tem quartos baratos para alugar. Pegamos um ônibus até o bairro da Liberdade. Eduardo explicou que conhecia a região porque já havia feito negócios por ali, construindo um edifício comercial anos atrás. Aqui tem uma mistura interessante de pessoas, disse enquanto caminhávamos pelas ruas. Imigrantes japoneses, coreanos, bolivianos, e isso faz com que os aluguéis sejam mais acessíveis que no centro. Paramos em frente a um prédio antigo de 3 andares. Uma placa na porta dizia: quartos para alugar, informações com Dona Químico, APT 12. Vamos tentar aqui? E subimos até o apartamento 12 e Eduardo bateu na porta. Uma senhora japonesa de uns 60 anos atendeu. Pois não? Bom dia, Dona Químico. Somos Eduardo e Pedro. Gostaríamos de saber sobre os quartos para alugar. A senhora nos olhou desconfiada, especialmente para mim. Vocês são pai e filho? Eduardo hesitou por um momento. Não exatamente. Pedro é meu protegido. Estamos procurando um lugar para morar juntos. Dona Químico nos convidou para entrar e serviu chá verde em xícaras pequenas. O apartamento dela era simples, mas muito limpo e organizado. Tenho 2 quartos vagos, explicou. Um de R$ 300 por mês, outro de 400. O de 300 é menor, só cabe uma cama de solteiro. O de 400 tem espaço para uma cama de casal ou 2 de solteiro. Podemos ver os 2? Pediu Eduardo. Dona Químico nos levou para ver os quartos. Ficavam no 2º andar. O de R$ 300 era realmente pequeno. Aproximadamente 3 metros por 2 metros. Tinha uma janela pequena que dava para o pátio interno e um banheiro compartilhado no corredor. O de 400 era um pouco maior e tinha banheiro próprio. Ficamos com o de 400, decidiu Eduardo. Precisamos de banheiro próprio. São R$ 1.200 adiantados, disse Dona Químico. Primeiro mês, depósito, calção e taxa de limpeza. Eduardo contou o dinheiro sem reclamar. Pronto. Quando podemos nos mudar? Agora mesmo, se quiserem. Vou pegar as chaves. Em 15 minutos, tínhamos um endereço. Era inacreditável. Pela primeira vez em 2 meses, eu teria um lugar para chamar de casa. O quarto estava vazio, só com 2 camas de solteiro antigas e um pequeno guarda-roupa de madeira. Não é um palácio, disse Eduardo, mas é nosso. Sentei numa das camas. O colchão era firme, mas confortável. Muito melhor que o chão da marquise. Senhor Eduardo, eu ainda não acredito que isso está acontecendo. Pode acreditar e pode parar de me chamar de senhor. Somos sócios agora. Pode me chamar só de Eduardo. Tá bom, Eduardo. Agora vamos às compras. Precisamos de algumas coisas básicas. Nós fomos a um supermercado próximo e Eduardo comprou itens de higiene, algumas roupas simples para mim, uma calça jeans, 2 camisetas, um chinelo novo e comida para alguns dias. Eduardo, disse enquanto ele colocava as coisas no carrinho, você está gastando muito dinheiro comigo e se não conseguirmos ganhar o suficiente para pagar as contas, vamos conseguir. Confie em mim. De volta ao quarto, Eduardo sentou na cama dele e me olhou seriamente. Pedro, agora vamos ao que interessa. Vamos planejar nosso negócio. Ele pegou um caderno que havia comprado no supermercado e começou a desenhar.
Primeira lição sobre vendas. Você precisa conhecer seu cliente. Onde você vende as balas? No sinal da Paulista, na frente das lojas, às vezes na porta do metrô. E que tipo de pessoa compra? Pensei por um momento. Geralmente pessoas com pressa, executivos, secretárias, gente que está indo trabalhar ou voltando do trabalho. Exato. E o que essas pessoas realmente precisam? Sei lá, comida? Não só comida, praticidade. Essas pessoas têm dinheiro, mas não têm tempo. Elas pagariam mais caro por algo que economize o tempo delas. Eduardo começou a escrever no caderno. Vamos fazer uma pesquisa de mercado. Amanhã você vai andar pela Paulista e observar o que as pessoas estão precisando. Vai reparar em suas dificuldades, nos problemas que elas enfrentam no dia a dia. Como assim? Por exemplo, executivos sempre estão com fome, mas não têm tempo para almoçar direito. Mulheres estão sempre arrumando a maquiagem no espelho do elevador. Gente que trabalha no computador o dia todo reclama de dor nas costas. Eduardo continuou explicando, e aos poucos fui entendendo o raciocínio. A ideia é encontrar uma necessidade específica e criar uma solução para ela. Algo que as pessoas comprariam não por pena, mas porque realmente precisam. E depois que descobrirmos essa necessidade, aí vamos criar um produto ou serviço para atender essa necessidade. E vamos vender com uma margem de lucro muito maior que as balas. Passamos o resto da tarde planejando. Eduardo me ensinou conceitos que eu nunca havia ouvido falar. Margem de lucro, pesquisa de mercado, público-alvo, proposta de valor. Pedro, você tem uma vantagem que eu não tenho, disse em certo momento. Que vantagem? Você é invisível para a maioria das pessoas. Elas não te veem como uma ameaça. Então falam naturalmente na sua frente, reclamam, comentam sobre seus problemas. Você pode ouvir coisas que elas nunca diriam para um adulto de terno. Era verdade. Nos sinais, eu sempre ouvia conversas interessantes. Pessoas falando ao celular sobre problemas no trabalho, reclamando de coisas que faltavam em casa, comentando sobre dificuldades do dia a dia. Amanhã você vai ser nosso pesquisador de campo, disse Eduardo. Mas antes, vamos visitar sua mãe. Quero ver como ela está. Fomos ao hospital no final da tarde. Conceição estava um pouco melhor que no dia anterior, mais animada. Pedro e senhor Eduardo, que bom que vieram juntos de novo. Como a senhora está se sentindo hoje, dona Conceição? Perguntou Eduardo. Melhor, obrigada. Os médicos disseram que a medicação nova está fazendo efeito. Contei para minha mãe que estava morando com Eduardo, mas inventei que ele era um padrinho que havia aparecido para me ajudar. Ela ficou muito feliz em saber que eu não estava mais na rua. Senhor Eduardo, disse ela, não sei como agradecer o que está fazendo pelo meu filho. Dona Conceição, na verdade quem está me ajudando é ele. Pedro me ensinou mais sobre a vida nos últimos 2 dias do que eu aprendi em anos. Durante a visita, percebi que Eduardo observava atentamente tudo ao redor. Os outros pacientes, os familiares, os funcionários do hospital. Era como se ele estivesse sempre analisando, sempre procurando oportunidades. Pedro, disse quando saímos do hospital, reparou como tem pouca gente visitando os pacientes, especialmente os mais idosos? Reparei sim. Por quê? Nada, só uma observação. Vamos continuar desenvolvendo essa habilidade em você, a de observar e entender as necessidades das pessoas. Voltamos para nosso quarto e jantamos sanduíches que Eduardo havia comprado. Era simples, mas estava sendo a refeição mais gostosa que eu havia feito em muito tempo. Não era só pela comida, mas pelo ambiente. Pela primeira vez em meses, me sentia seguro. Eduardo, disse antes de dormirmos, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro! Você sente falta da sua família? Eduardo ficou em silêncio por alguns minutos. Sinto muita falta da Letícia, minha filha. Ela é tudo para mim. Quanto a Marina, minha ex-esposa, é complicado. Sinto falta da família que éramos, mas não sinto falta da pessoa que eu me tornei quando estava com ela. Como assim? Quando você tem muito dinheiro, Pedro, às vezes você esquece quem realmente é.
Você começa a achar que vale mais que as outras pessoas, que pode fazer qualquer coisa porque tem poder. Eu me tornei uma pessoa ruim e isso afetou minha família. Eduardo se virou na cama para me encarar. Sabe o que mais me assusta? É que se eu conseguir ganhar dinheiro de novo, eu posso voltar a ser aquela pessoa horrível. Por isso preciso de você ao meu lado, para me lembrar do que realmente importa. Você não vai voltar a ser ruim, disse com convicção. Pessoas ruins não fazem o que você fez por mim. Espero que você esteja certo, Pedro. Naquela noite, dormi na melhor cama que havia dormido em meses. Mas mais importante que o conforto físico era o conforto emocional. Pela primeira vez, desde que minha mãe ficou doente, senti que não estava sozinho no mundo. E algo me dizia que nossa parceria estava apenas começando. Acordei antes do Eduardo na manhã seguinte. A luz do sol entrava pela pequena janela do nosso quarto. E por alguns segundos fiquei confuso sobre onde estava. Então lembrei, tinha uma casa, uma cama, um parceiro. Não estava mais sozinho. Eduardo ainda dormia profundamente. Aproveitei para tomar um banho de verdade, com água quente e sabonete cheiroso. Fazia tanto tempo que não me sentia limpo de verdade. Bom dia, Pedro, disse Eduardo quando saiu do banheiro, já pronto para o dia. Dormiu bem? Melhor do que em meses. E o senhor, quer dizer você, também. Há muito tempo não dormia tão tranquilo. Tomamos café da manhã juntos. Pão francês com margarina e café com leite. Coisa simples, mas que para mim parecia um banquete. Hoje é o dia da nossa primeira pesquisa de mercado, disse Eduardo, consultando um papelzinho onde havia anotado algumas coisas. Você vai passar o dia na região da Paulista observando as pessoas, mas desta vez não vai tentar vender nada. Como assim? Você vai ser um detetive. Vai observar os problemas que as pessoas enfrentam, as reclamações que fazem, as dificuldades do dia a dia. Anote tudo num caderninho. Eduardo me deu um caderno pequeno e uma caneta. E enquanto isso, eu vou fazer algumas visitas. Tenho ex-colegas que talvez possam me dar algumas informações sobre oportunidades de negócio. A gente se encontra onde? Aqui mesmo, às 6 da tarde. Aí você me conta tudo que observou. Saí para minha missão me sentindo importante. Era estranho andar pela Paulista sem a caixa de balas, sem a preocupação de vender alguma coisa. Podia simplesmente observar. Sentei num banco na frente de um prédio comercial e comecei a reparar nas pessoas que passavam. Executivos apressados falando ao celular, secretárias carregando várias sacolas, entregadores de moto correndo contra o tempo. A primeira coisa que anotei foi o que ouvi de uma mulher falando ao telefone. Não consigo nem almoçar direito, amor. Fico só comendo sanduíche na mesa do escritório. Meu estômago está uma miséria. Interessante. Problema com alimentação no trabalho. Mudei de posição e fui até a entrada de um shopping. Ali vi outra situação curiosa. Várias pessoas paravam antes de entrar para arrumar a aparência. Homens ajeitavam a gravata. Mulheres retocavam a maquiagem olhando no vidro da porta. Anotei. Pessoas se preocupam muito com a aparência antes de entrar em lugares importantes. Por volta das 10 da manhã, resolvi seguir algumas pessoas até o metrô. Na estação Brigadeiro, observei algo que me chamou muito a atenção. Uma senhora de uns 50 anos estava tentando carregar 2 sacolas pesadas pela escada. Várias pessoas passaram por ela, mas ninguém ofereceu ajuda. Por que será que ninguém ajuda? Pensei comigo mesmo. Continuei observando e percebi um padrão. As pessoas tinham pressa, estavam sempre olhando o celular e pareciam estar num mundo à parte. Era como se não vissem os outros ao redor. Na hora do almoço, fiquei sentado numa praça perto de vários escritórios. Vi grupos de pessoas saindo para almoçar, mas muitas ficavam na dúvida sobre onde ir. Ai, não sei onde almoçar hoje, ouvi uma mulher comentar com a colega. Sempre os mesmos lugares. Queria algo diferente, mas que fosse rápido. Outra observação interessante. Durante a tarde, mudei para a região do Hospital das Clínicas.
Queria entender melhor aquele ambiente, já que passava muito tempo lá por causa da minha mãe. No hospital, observei algo que me emocionou. Vi muitos pacientes idosos sozinhos, sem visitas. Enfermeiras sobrecarregadas que mal tinham tempo para conversar. Familiares preocupados que não sabiam como ajudar seus parentes internados. Uma cena específica me marcou. Um senhor de uns 70 anos, internado num quarto com mais 3 pacientes, perguntou para a enfermeira se ela podia ficar alguns minutos conversando com ele. Não tenho tempo agora, seu João. Preciso cuidar de outros pacientes. Depois eu volto. Mas ela não voltou. Fiquei observando por 2 horas e vi o seu João tentando puxar conversa com os outros pacientes, com os funcionários da limpeza, com qualquer pessoa que passasse pelo quarto. Anotei. Pessoas internadas sozinhas precisam de companhia, de alguém para conversar. Por volta das 5 da tarde, voltei para a região da Paulista para fazer as últimas observações. Foi quando presenciei uma cena que mudou tudo. Estava sentado num banco quando vi um executivo elegante parar abruptamente na calçada. Ele estava falando ao celular e parecia muito nervoso. Não, Marina. Pelo amor de Deus, me deixa pelo menos falar com a Letícia. É só 5 minutos. Marina, por favor, ela é minha filha também. O homem desligou o telefone e ficou parado ali, no meio da multidão, chorando. Pessoas passavam por ele como se fosse invisível. Aquela cena me lembrou do Eduardo no dia em que nos conhecemos. Um homem bem-sucedido por fora, mas destruído por dentro. E completamente sozinho. Foi nesse momento que tive um insight. Corri de volta para nosso quarto. Eduardo já havia chegado e estava sentado na cama, lendo alguns papéis. Pedro, como foi sua pesquisa? Eduardo, eu descobri uma coisa muito importante. Conta aí. Sentei na minha cama e abri o caderno. Observei muita coisa hoje. Problemas com alimentação no trabalho, pessoas preocupadas com aparência, dificuldade para encontrar lugares novos para almoçar. Muito bom. Continue. Mas a coisa mais importante que descobri foi no hospital e na rua. Tem muita gente sozinha, Eduardo. Muita gente mesmo. Eduardo me olhou com atenção. No hospital vi vários pacientes idosos que não recebem visitas. Na rua, vi um homem chorando porque não consegue falar com a filha. E lembrei de uma coisa que você disse ontem, que eu sou invisível para as pessoas. E daí? E daí que talvez a gente possa usar isso a nosso favor. Não para vender produtos, mas para vender algo muito mais importante. Companhia. Eduardo levantou da cama interessado. Explica melhor. Olha, você conhece o mundo dos negócios, né? Conhece executivos, pessoas bem-sucedidas, e muitas dessas pessoas devem estar passando por problemas parecidos com o seu. Divórcio, problemas com filhos, solidão. É verdade. E no hospital tem dezenas de pessoas idosas que ficam internadas semanas sem receber uma visita. Elas não precisam de remédio ou comida. Elas precisam de alguém para conversar, para fazer companhia. Eduardo começou a andar pelo quarto pequeno, pensativo. Pedro, você está sugerindo que a gente crie um serviço de companhia? Exato. Pensa só. Pessoas ricas e solitárias pagariam para ter alguém que escute seus problemas, que dê conselhos, que seja um amigo de verdade. E pessoas internadas no hospital ficariam felizes só de ter alguém para conversar. Mas como isso funcionaria como negócio? Simples. Para as pessoas ricas, cobramos pela companhia, tipo um terapeuta, mas mais informal. E para as pessoas do hospital, fazemos de graça como trabalho voluntário. Eduardo parou de andar e me olhou impressionado. Pedro, isso é genial. Mas como vamos encontrar os clientes ricos? Você não disse que conhece muitos executivos? E que muitos deles estão passando por problemas parecidos com os seus? É verdade. Conheço pelo menos uns 20 caras que se divorciaram recentemente, que estão deprimidos, que estão bebendo demais. Pronto! E você pode oferecer um serviço diferente de tudo que existe. Não é terapia formal, não é consultoria empresarial, é amizade profissional. Eduardo sentou na cama dele e ficou em silêncio por alguns minutos, absorvendo a ideia. Sabe, Pedro,
Isso faz muito sentido. Quando eu estava no fundo do poço, não precisava de mais dinheiro ou de conselhos profissionais. Precisava de alguém que me escutasse sem julgar, que me fizesse sentir humano novamente. E foi exatamente isso que aconteceu quando a gente se conheceu. Você se sentiu melhor porque alguém se importou com você de verdade. Exato. Mas como vamos estruturar isso? Peguei o caderno e comecei a escrever. Olha, pensei numa coisa. Você pode ser o consultor sênior do negócio, atende os executivos, cobra uns R$ 100 por hora para ser um amigo profissional, um confidente. E você? Eu cuido da parte do hospital, faço companhia para os pacientes idosos, converso com eles, escuto suas histórias. E de vez em quando, você pode ir comigo. Mas qual seria o seu papel com os executivos? Posso ser tipo um assistente. Às vezes, as pessoas se abrem mais para crianças. Posso ajudar você a entender o que elas realmente precisam. Eduardo balançou a cabeça, sorrindo. Pedro, em menos de 24 horas, você criou um modelo de negócio completamente inovador. Como conseguiu pensar nisso? Acho que foi porque passei tanto tempo sozinho que sei reconhecer quando outras pessoas estão sozinhas também. E tem mais uma vantagem, disse Eduardo animado. Este tipo de negócio não precisa de investimento inicial, não precisa de estoque, de ponto comercial, de equipamentos, só precisa de tempo e dedicação. E o melhor de tudo, a gente vai estar ajudando pessoas de verdade. Não é só ganhar dinheiro, é fazer diferença na vida das pessoas. Eduardo me olhou com um orgulho que eu nunca havia visto antes. Pedro, você não sabe o presente que acabou de me dar. Que presente? Você me deu uma razão para viver de novo. Um propósito. Algo que combina ganhar dinheiro honestamente com ajudar outras pessoas. Passamos o resto da noite planejando os detalhes. Como abordar os potenciais clientes, quanto cobrar, como estruturar as visitas ao hospital. Amanhã, disse Eduardo antes de dormirmos, vamos fazer nosso primeiro teste. Vou ligar para alguns conhecidos e oferecer nosso serviço. E você vai comigo ao hospital para começarmos o trabalho voluntário. Eduardo, disse quando já estávamos deitados. Posso fazer uma pergunta? Claro. Você acha que sua filha ficaria orgulhosa se soubesse que você está ajudando outras pessoas? Eduardo ficou em silêncio por tanto tempo que pensei que ele havia dormido. Então ouvi sua voz, baixa e emocionada. Acho que sim, Pedro. Acho que sim. E foi assim que nasceu nossa empresa. Companhia Humana, Serviços de Apoio Emocional. Um nome fancy para algo muito simples. Ser amigo de quem precisa. Se você também já se sentiu sozinho alguma vez na vida e essa parte da história tocou seu coração, me diga de qual cidade você está me acompanhando nessa jornada. Histórias como essa nos conectam, não importa onde estejamos. 3 meses se passaram desde aquele dia em que ofereci meu último pão ao Eduardo. 3 meses que mudaram completamente nossas vidas de uma forma que jamais imaginei ser possível. Nossa empresa, Companhia Humana, estava prosperando de uma maneira que surpreendia até mesmo Eduardo, que sempre foi um homem de negócios. Começamos com apenas uma ideia simples: oferecer amizade verdadeira para quem mais precisava. Mas o que descobrimos foi algo muito maior. Naquela manhã de segunda-feira, Eduardo estava se arrumando para mais um dia de trabalho. Não era mais o homem desesperado que conheci chorando no banco da praça. Seus olhos brilhavam novamente, ele sorria com frequência e havia recuperado aquela confiança que só quem tem propósito na vida consegue ter. Pedro, hoje temos 5 consultas agendadas, disse ele, consultando nossa agenda. O Dr. Roberto às 9, a Dona Sandra às 11, o Sr. Francisco às 2. E eu vou ao hospital depois do almoço, completei. A Dona Maria está esperando que eu leia mais um capítulo do livro para ela. Nossa rotina havia se estabelecido perfeitamente. Eduardo atendia executivos e empresários que estavam passando por crises pessoais, divórcios, depressão, problemas com filhos, solidão.
Cobrava R$ 200 por sessão de 2 horas, não para dar terapia. Ele sempre deixava claro que não era psicólogo, mas para ser um amigo, um confidente, alguém que escutava sem julgar. Eu, por minha vez, me tornei uma espécie de especialista em companhia hospitalar. Visitava pacientes idosos no Hospital das Clínicas 3 vezes por semana, conversava com eles, ouvia suas histórias, às vezes só ficava sentado ao lado da cama segurando suas mãos. Mas foi quando começamos a combinar as duas atividades que algo mágico aconteceu. Sabe, Pedro, disse Eduardo enquanto tomávamos café, o Dr. Roberto me deu uma sugestão interessante ontem. O que ele sugeriu? Ele quer participar do nosso trabalho voluntário no hospital. Disse que tem tempo livre nos fins de semana e gostaria de fazer alguma coisa útil com a vida. Essa havia se tornado uma constante. Nossos clientes executivos, depois de algumas sessões com Eduardo, começavam a demonstrar interesse em ajudar outras pessoas. Era como se o processo de serem escutados e compreendidos os inspirasse a fazer o mesmo pelos outros. É uma ótima ideia, respondi. A dona Carmen, no quarto 23, adora conversar sobre medicina. Ela ia adorar falar com um doutor de verdade. Chegamos ao hospital por volta das 2 da tarde. Eduardo havia terminado suas consultas da manhã e decidiu me acompanhar. Nos últimos meses, ele havia se tornado quase tão popular quanto eu entre os pacientes. Pedro! Eduardo! Gritou Dona Antônia do quarto 18 quando nos viu passando pelo corredor. Que bom que vieram! Dona Antônia tinha 82 anos e estava internada há quase um mês com pneumonia. Sua filha morava em outro estado e só conseguia visitar nos fins de semana. Como está se sentindo hoje, Dona Antônia? Perguntou Eduardo, puxando uma cadeira para sentar ao lado da cama. Melhor, filho, muito melhor. Sabe por quê? Por quê? Porque ontem recebi uma ligação da minha neta. Ela disse que ouviu falar do trabalho de vocês aqui no hospital e ficou emocionada. Disse que está orgulhosa de saber que existem pessoas boas como vocês no mundo. Eduardo e eu nos entreolhamos. Nos últimos tempos, histórias como essa estavam se tornando comuns. Familiares de pacientes que descobriam nosso trabalho voluntário e se emocionavam. Alguns até vinham especificamente nos agradecer. E tem mais, continuou Dona Antônia com os olhos brilhando. Ela disse que quando eu sair daqui, quer me levar para conhecer vocês direito. Quer fazer uma festa para comemorar. Conversamos com Dona Antônia por 1 hora. Ela nos contou histórias da juventude, do tempo em que trabalhava como professora, dos netos que adorava. Eduardo ouvia com atenção total, fazendo perguntas interessantes, demonstrando interesse genuíno. Quando saímos do quarto dela, encontramos Dr. Roberto nos esperando no corredor. Eduardo, Pedro, como prometido, aqui estou. Dr. Roberto era um dos nossos primeiros clientes. Havia se divorciado há 6 meses, estava com depressão e quando procurou Eduardo estava quase desistindo da própria carreira. Agora, 3 meses depois, parecia um homem completamente renovado. Dr. Roberto, disse, feliz em vê-lo, a Dona Carmen vai ficar emocionada. Levamos Dr. Roberto para conhecer Dona Carmen, uma senhora de 75 anos que havia sido enfermeira a vida toda. Eles imediatamente se conectaram, conversando sobre medicina, sobre cuidados com pacientes, sobre a vocação de ajudar outras pessoas. Enquanto eles conversavam, Eduardo e eu fomos visitar outros pacientes. No quarto ao lado, encontramos seu Francisco, um senhor de 80 anos que havia perdido a esposa recentemente e estava internado com problemas cardíacos. Seu Francisco, disse Eduardo sentando-se ao lado dele. Como está o coração hoje? Ah, Eduardo, o coração do peito está melhor, mas o coração da alma, esse ainda dói. Eduardo segurou a mão do seu Francisco. Conte para a gente sobre Dona Rosa, como vocês se conheceram. E seu Francisco começou a contar pela 10ª vez a história de como conheceu sua esposa há 52 anos.
Mas Eduardo ouvia como se fosse a primeira vez, fazendo perguntas, se emocionando com os detalhes. Era isso que fazia Eduardo ser especial no que fazia. Ele não apenas escutava, ele realmente se importava. E as pessoas sentiam isso. Após as visitas, voltamos para casa. Durante o caminho, Eduardo estava especialmente pensativo. Pedro, posso te contar uma coisa? Claro, hoje recebi uma ligação da Marina. Parei de andar. Marina era a ex-esposa do Eduardo, mãe da Letícia. Ela ligou para você o que ela queria. Ela soube do nosso trabalho. Parece que uma amiga dela conhece o Dr. Roberto e ele contou sobre o que estamos fazendo. Meu coração acelerou. E o que ela disse? Disse que está surpresa, que nunca imaginou que eu pudesse me dedicar a ajudar outras pessoas dessa forma. E Eduardo parou de andar e me olhou. E que talvez seja a hora de a Letícia conhecer a pessoa que eu me tornei. Não consegui conter a emoção. Sabia o quanto Eduardo sentia falta da filha. Durante esses 3 meses, ele havia mencionado a Letícia quase todos os dias, sempre com uma mistura de amor e tristeza. Ela vai deixar você ver a Letícia? Melhor que isso, ela quer trazer a Letícia para conhecer nosso trabalho. Quer que a filha dela veja que o pai não é mais aquele homem egoísta de antes. Chegamos em casa e Eduardo se sentou na cama, emocionado. Pedro, você sabe o que isso significa? Que você vai ver sua filha de novo? Sim, mas significa mais que isso. Significa que mudei de verdade, que me tornei uma pessoa melhor. E tudo começou no dia em que você ofereceu seu último pão para mim. Eduardo se levantou e foi até uma gaveta do guarda-roupa. Tirou de lá um envelope amarelo. Tenho uma surpresa para você também. Abriu o envelope. Dentro havia vários papéis oficiais com carimbos e assinaturas. O que é isso? São os papéis da sua guarda provisória. Conversei com uma assistente social, expliquei nossa situação e ela conseguiu acelerar o processo. Agora sou oficialmente seu responsável legal. Não consegui falar nada. Apenas abracei Eduardo com toda a força que tinha. E tem mais, disse ele. Já conversei com a diretora de uma escola pública aqui perto. Você vai voltar a estudar na semana que vem. Mas e o nosso trabalho? Nosso trabalho vai continuar. Você vai estudar de manhã e trabalhar comigo à tarde. É importante que você tenha uma educação formal. Naquela noite, jantamos juntos como sempre fazíamos. Mas havia uma energia diferente no ar. Era como se todos os nossos esforços estivessem finalmente dando frutos. Eduardo disse antes de dormirmos, posso fazer uma pergunta? Sempre pode. Você ainda pensa em pular daquela ponte? Eduardo sorriu. Nunca mais, Pedro. Nunca mais. Sabe por quê? Por quê? Porque descobri que a vida vale a pena quando você tem alguém para cuidar e quando está cuidando de alguém. Você me deu as duas coisas. No dia seguinte, aconteceu algo que ficará marcado para sempre na minha memória. Estávamos no hospital fazendo nossa visita de rotina, quando uma enfermeira se aproximou. Pedro, Eduardo, tem alguém querendo falar com vocês na recepção. Descemos até o térreo e encontramos uma mulher elegante, acompanhada de uma menina pequena, de cabelos cacheados e olhos grandes. Eduardo, disse a mulher meio hesitante. Marina, respondeu Eduardo, visivelmente emocionado. Papai, gritou a menina, correndo para abraçar Eduardo. Letícia, minha princesa. Eduardo ajoelhou e abraçou a filha como se não quisesse mais soltá-la. Ambos estavam chorando. Papai, a mamãe me contou que você cuida de pessoas doentes agora. É verdade? É verdade, meu amor. Quer conhecer meu parceiro? Este é Pedro. Ele me ensinou que cuidar dos outros é a coisa mais importante da vida. Letícia me olhou com curiosidade e depois me deu um abraço. Obrigada por cuidar do meu papai quando ele estava triste, disse ela, me fazendo chorar também. Marina se aproximou de Eduardo. Eu estava errada sobre você, disse em voz baixa. Pensei que você só sabia ser egoísta. Mas o que você está fazendo aqui? Isso é quem você realmente é, não é? É quem eu me tornei, corrigiu Eduardo. Graças ao Pedro. Passamos a tarde inteira juntos. Letícia conheceu alguns dos pacientes que visitávamos. Ficou encantada com as histórias que eles contavam.
e até ajudou Eduardo a fazer companhia para uma senhora que estava muito sozinha. Quando o dia acabou, Marina permitiu que Letícia fosse jantar conosco em nosso quarto pequeno. Foi a refeição mais feliz que eu já havia presenciado. "Papai", disse Letícia enquanto comíamos, "posso vir aqui no hospital com vocês no próximo fim de semana? Se sua mãe deixar, claro que pode." "Eu deixo", disse Marina. "Na verdade, acho que seria bom para ela aprender a ajudar os outros desde cedo." Mais tarde, quando Marina e Letícia foram embora, Eduardo e eu ficamos sentados em nosso quartinho, absorvendo tudo o que havia acontecido. "Pedro", disse Eduardo, "lembra do que você me disse no primeiro dia, que sua mãe dizia que quando a gente ajuda alguém, de alguma forma a ajuda volta pra gente?" "Lembro, sua mãe estava certa, mas ela esqueceu de mencionar uma coisa." "O quê?" "Que às vezes a ajuda volta multiplicada por 1000. Eduardo estava certo. Nossa empresa estava prosperando. Ele havia reconquistado a família. Eu tinha um lar e ia voltar a estudar. Mas mais importante que tudo isso, tínhamos encontrado nosso propósito na vida. 6 meses depois, Companhia Humana se tornou referência em São Paulo. Tínhamos uma lista de espera de executivos querendo nossos serviços e uma equipe de 15 voluntários que nos ajudavam no hospital. Minha mãe saiu do hospital completamente curada. Ela veio morar conosco e nossa casa pequena ficou ainda mais cheia de amor. Eduardo conseguiu a guarda compartilhada da Letícia, que agora passa todos os fins de semana conosco, ajudando no trabalho voluntário. E eu voltei a estudar. Tirei boas notas e descobri que quero ser médico quando crescer. Não para ganhar dinheiro, mas para continuar cuidando de pessoas. Hoje, quando passo pela praça onde conheci Eduardo, sempre paro no mesmo banco onde tudo começou. E penso em como uma decisão simples, dividir um pão com um estranho, pode mudar completamente o rumo de 2 vidas. Eduardo sempre diz que eu o salvei naquele dia. Mas a verdade é que salvamos um ao outro e, no processo, descobrimos algo que muita gente passa a vida inteira procurando, que a verdadeira riqueza não está no que você tem, mas no que você dá. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, e se você acredita que pequenos gestos de bondade podem transformar o mundo, me deixe nos comentários de qual lugar você está me ouvindo, porque histórias como essa precisam ser espalhadas para lembrar a todos nós que ainda existe bondade no mundo. E que, às vezes, tudo o que precisamos para mudar uma vida é oferecer nosso último pão a quem precisa.